E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo, para mais um pré-jogo, né rapaziada? Não para, tá uma loucura, é jogo atrás do outro, não tinha tempo para ficar pensando muito no que aconteceu no final de semana, já tinha que recuperar, voltar a treinar, que agora é mais um jogo importantíssimo, Champions League, e um adversário que a gente já conheceu da temporada passada, querendo ou não, e um que a gente tem ótimas memórias, Bodo Glimt. Foi o jogo da semifinal da Europa League que nos possibilitou a jogar aquela decisão e depois ganhar. A gente jogou muito bem contra o time da Noruega. Noruega, né? Não, Dinamarca. Não, Noruega mesmo. E cara, vamos tentar repetir isso na Champions League agora. É um adversário assim propenso pra gente conseguir uma vitória. É claro que é um time que tem méritos por estar lá na Liga dos Campeões. Só que assim, se você colocar no papel quem é mais time, o Tottenham dá uma surra, querendo ou não. Só que pra isso acontecer, cara, você tem que colocar todo esse superioridade técnica dentro de campo. Algo que não tá acontecendo recentemente. Dentro da Premier League foi isso. Eu não tô nem falando contra o Brighton porque ser um jogo difícil contra o Brighton é mais do que normal, a gente viu bem isso agora, os caras foram lá e venceram o Chelsea dentro do Stamford Bridge, mas a questão é que deixou a gente muito decepcionado foi contra o Wolves, né? O time tinha um potencial para ter vencido aquele jogo, fez um primeiro tempo de muito volume, mas acabou não marcando gol, e isso vem sendo um problema, né, cara? O Tottenham ele cria tanta chance para marcar gol, mas sempre termina o marcador com 2, 1, às vezes acontece os empates, 2-2, 1-1, então cria muito e executa pouco, né? O tanto de XG, que se a gente parar pra ver que o Tottenham tem, que é chance criada por jogo, é uma coisa impressionante, porém converter tá sendo a grande questão, né? Não tá convertendo tanto. E fazer um jogo seguro, cara, tem que fazer um jogo seguro. A zaga já foi bem mais sólida, agora tá complicado, né? Tomando os gols que só por Deus. Vicário falhando. Isso eu tô trazendo recorte dos 2 últimos jogos de Premier League, né? Lógico. Então tem que colocar um pouco mais a cabeça no lugar pra conseguir voltar a vencer de novo. Ter uma sequência de vitórias, o que é muito importante dentro da Premier League e agora na Champions League. Querendo ou não, a gente tem que ir com tudo pela nossa segunda vitória consecutiva. Os 2 primeiros adversários são propensos para isso. E você tem que aproveitar esses jogos aí, porque depois vai ficando difícil. Querendo ou não, vai ter um Borussia Dortmund que é difícil, um Paris Saint-Germain que não precisa nem falar, um Mônaco que ainda vai mostrar para que veio nessa Liga dos Campeões, que tem um bom time, Copenhagen fora de casa, que é chato pra caramba também. O Leverkusen sofreu na primeira rodada. Então, assim, aproveitar esse jogo agora, fazer saldo de gols, vitória e com tudo pro mais, cara. E com tudo, e Liga dos Campeões é isso, não pode dar uma sopa pro azar. Agora bora pro histórico do confronto, rapaziada. Como vocês estão vendo aí, 2 vitórias do Tottenham, 0 empates e 0 vitórias do Bodo Glimt. 5 gols feitos pela equipe do Tottenham e 1 gol feito pela equipe do Bodo Glimt, contabilizando ao longo de toda a história 2 jogos entre essas 2 equipes, rapaziada. E são justamente os 2 jogos da temporada passada, da semifinal da Europa League. Agora mais um. A gente espera colocar a 3ª vitória nesse confronto, né? Tem tudo pra acontecer. E cara, agora a gente vai pro time titular, né? Poucas questões pra gente abordar aqui, mas dá pra fazer algumas pontuações que eu acho que é muito importante. Vicário no gol, nosso goleiro titular. E aí, cara, assim, a gente começa a zaga. Que na minha opinião tem um ponto que eu vou falar aqui agora. A zaga tem que ser Pedro Porro, Romero, Van der Ven e Spence, cara. Tudo bem, o Doug tá jogando muito bem. Foi um dos melhores jogadores contra o Wolverhampton. Foi, mas nesses jogos que ele foi titular, voltou a ser titular contra o Brighton, foi titular contra o Wolverhampton, o Tottenham não ganhou. Porque também não tinha. Não é essa a zaga titular. O titular da posição é o Spence, que foi completamente inútil jogando pela direita no jogo contra o Wolverhampton. E por quê? Porque o Spence já está acostumado a ser lateral esquerdo.
Ele tá jogando quase uma temporada toda como lateral esquerdo. Querendo ou não, o cara se acostuma. E aí você vai voltar ele pra direita, ele vai sentir um pouco mesmo sendo o pé bom dele. E o Spencer não fez nada. Não fez simplesmente nada no jogo contra o Wolverhampton. E o Doug foi bem? Pô, foi bem. Mas a zaga titular é o Spencer, cara. É o Spencer na esquerda. E o Pedro Porro na direita. Teve essa pequena mudança nesses 3 últimos jogos. Colocando o jogo da Copa também, que não deu pra se notar algo negativo, porque, pô, era um Doncaster da 3ª divisão. Mas essa mudança, querendo ou não, tem esse pequeno ponto que eu falei, né? Não é a zaga titular. E não sendo a zaga titular, mesmo com um jogador diferente, só que é o Dogue no lugar do Spencer na esquerda, tá fazendo um pouco de diferença, né? E aí a gente sobe pro meio, cara. E o meio, na minha opinião, assim, a gente sabe qual que é, o que vem sendo, melhor dizendo, nessas últimas rodadas, que é Palhinha, Bentancur e Bergvall. Mas, cara, assim, eu acho que o Sarr é um jogador nesse momento que ele não pode ficar no banco, porque vem jogando muito bem desde o começo da temporada. Esses jogos que ele ficou de fora, a gente sentiu pra caramba, porque ele é um cara diferente, ele é um box-to-box, ali ele defende bem, ele ataca bem. Ataca bem, vai, calma lá, sobe muito bem, apoia muito bem quando precisa ser ofensivo. E o Bentancur não. O Bentancur é um jogador mais de meio campo, ele roda a bola, ele circula, ele tem mais pegada. Porém o Sarr é o jogador mais diferente ali que pode tentar alguma coisa, sendo um volante, né? E pra mim tinha que ser o Sarr ali, ao lado do Palhinha, que esse tem que ser titular, porque olha o que tá jogando, né? Fazendo gol, salvando a gente. E o Bergvall como meio campista, né, cara? É foda, né? Realmente, assim, é foda, porque eu tenho o sentimento de que, pô, vai ser isso. Xavi na esquerda, que não joga bem. E o Bergvall, que querendo ou não, vamos falar a verdade, né, cara? Ele é mais um segundo volante do que um meio campista criativo. Então eu não consigo entender muito isso daí. Ele tem uma ótima qualidade no passe, mas... né, cara? Então eu acho que se o Thomas Frank ele consertasse algumas coisas, eu acho que esse time poderia jogar melhor. É claro, ele é o técnico, ele sabe melhor do que eu o que dá pra fazer, só que ele coloca o Xavi Simons na ponta esquerda, porque no fundo ele sabe que ele não tem um ponta esquerda decente. O Dober é um jogo bom, outro jogo ruim. O Tel não adianta, não aconteceu no Tottenham até agora. Brennan Johnson, cá entre nós. Então assim, ele coloca o Xavi Simons mais ou menos na ponta esquerda, porque mesmo improvisado é melhor do que essas 3 opções que eu falei. Só que eu faria diferente, cara. Eu acho que assim, eu acho que o Bergvall, por mais que ele tá jogando bem, eu acho que é um jogador que, pô, dá pra dar uma segurada nele, sabe? Ele é importante também, vem jogando bem, mas o Sarr consegue fazer a mesma. Consegue fazer a mesma, então assim, quer deixar o Bentancur ainda e deixar o Xavi Simons na esquerda, mas pô, coloca o Sarr. Querendo ou não, dá pra fazer isso também. Eu vou falar pra vocês, rapaziada, a minha opinião seria assim, ó. Sarr e Palhinha, fechado, essa dupla de volantes. Xavi Simons no meio campo e Odober na esquerda. Por mais que é um jogo bom, outro jogo ruim, é um cara que, querendo ou não, você tem que colocar ele pra pegar confiança e tornar o que todo mundo espera que ele se torne. Porque ele é um bom jogador, você consegue ver isso dentro de campo. Só que se o cara não ficar jogando todos os jogos, ele não vai entrosar. Não tô falando pra deixar ele os 90 minutos jogando mal, por exemplo, se estiver jogando mal. Mas tem que deixar o cara jogar, não é colocar ele faltando o quê? Na partida contra o Wolverhampton colocou faltando 5, 10 minutos pra acabar o jogo. Mas ainda assim gerou alguns lances, então esse seria meu time, né, principal, mas não vai ser assim. E o ataque é esse que a gente já sabe, né? Xavi Simons na esquerda, Richarlison Richarlison e Kudus, cara. Kudus querendo não dar muito volume também, mas precisa ser mais efetivo. Marcar gol, dar assistências, voltar a dar mais assistências. Mas é um grande jogador. Rapaziada, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Deixem aí qual que são a expectativa de vocês pra esse jogo. E vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!